abençoadora e também a maneira gentil que a igreja tem se portado para conosco, minha pessoa e mais os pastores, da maneira como vocês também têm se dedicado à obra do Senhor, e isto também nos deixa bastante alegres, felizes, não simplesmente pela lembrança do dia do pastor, mas pela presença de vocês, pelas orações, que nós somos sustentados, na verdade, pelas orações de vocês. Então eu quero, em nome de todos os pastores, agradecer por esse dia maravilhoso e também pela lembrança da igreja do dia do pastor. Meus irmãos, quero convidá-los a ler do livro de João, capítulo 20, e o versículo de número 21, que é o tema da nossa festividade. Diz o texto assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora vamos todos de uma só voz, está na tela, vamos todos juntos de uma só voz, vamos lá. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Sentai-vos. Quero nesta noite aproveitar a oportunidade de falar aos irmãos sobre esse tema que é um tema que nos chama, que nos adverte, que nos estimula, né? Gideões, cumprindo o que, irmãos? O ide de Jesus. Vamos dizer forte, vamos lá? Gideões. Então o tema é este: Gideões cumprindo o ide de Jesus. E é dentro dessa visão que eu quero trazer aqui aos irmãos. A Bíblia ela é muito clara em mostrar de que o plano de Deus era que o homem vivesse eternamente no paraíso. O plano de Deus era que o homem vivesse eternamente no paraíso. A Bíblia, no capítulo 2 do livro de Gênesis, quando a Bíblia fala que Deus começou a criar, a criação, a partir do versículo 2, ele fala que colocou o homem no paraíso, para cuidar do paraíso. Então, o propósito de Deus era que o homem pudesse viver eternamente no paraíso. Paraíso é lugar de paz, paraíso é lugar de descanso, paraíso é lugar de vida. Então, este era o propósito original de Deus. A Bíblia diz, Gênesis capítulo de número 2, versículo 15, esta verdade. Então, era o plano de Deus, que o homem pudesse viver eternamente, de tudo quanto ele necessitasse, lá teria. E o texto então diz, e tomou o Senhor Deus, o homem, e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então, este era o propósito de Deus. Fale comigo, o propósito inicial de Deus era que o homem vivesse
eternamente no paraíso. Então esta era a visão de Deus, era o plano de Deus. O plano de Deus era que o homem vivesse feliz, alegre, por toda a eternidade. Este era o plano de Deus. Mas a Bíblia diz de que o homem pecou. Ele pecou. E o texto bíblico do capítulo 3 de Gênesis, no versículo 22 ao 24, diz que quando eles pecaram contra Deus, o que Deus fez? O texto claramente diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é um como nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e o coma e viva eternamente. Aí leia comigo: o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. O que Deus queria, o plano de Deus, Adão jogou fora, que era viver eternamente. E na misericórdia de Deus, o que Deus fez? Deus então tira ele do Éden, lá do paraíso, para que ele não tocasse na árvore da vida. Porque se ele tocasse na árvore da vida, ele viveria eternamente no pecado, como pecador. E é exatamente aqui que eu começo a mensagem que Deus colocou no nosso coração para falar aos irmãos. Deus inicia o projeto da salvação, porque Ele conhece todas as coisas de antemão. A Bíblia é muito clara em mostrar que o plano da salvação, Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem. Não, Ele não criou o homem para pecar. Como o texto diz, Ele criou o homem para que o homem pudesse viver eternamente feliz. Eternamente feliz. Mas o homem pecou. E a Bíblia diz que no projeto de Deus, na presciência de Deus, Deus então, Ele já tinha feito o plano. Se o homem viesse a pecar, ele então teria como se fosse um segundo plano. E qual era esse segundo plano? Era enviar o seu Filho amado, o seu Filho unigênito para salvar. O que está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o plano de Deus era que o homem fosse feliz e não fosse condenado, né, eternamente. Este era o plano de Deus. Agora, meus irmãos, o que Deus fez? Enviou Jesus. Jesus veio, realizou 3 anos o seu ministério aqui na terra, pregando o evangelho do reino, pregando a vida eterna. Jesus veio para fazer com que este homem que tinha perdido o paraíso e a vida eterna, ele fosse restaurado ao paraíso e à vida eterna. No paraíso,
lugar de felicidade, como nós vamos ver daqui a pouco. O que a Bíblia diz-nos claramente, como o texto que nós lemos e que é o texto-chave. Jesus veio, realizou a sua missão aqui na terra, e o que ele fez? Ele então, com aqueles a quem ele chamou, aqueles a quem se colocou, né, aceitando-o como Senhor, como Salvador, e aí ele fez deste povo a sua igreja, o seu povo, um povo escolhido. Não era um povo qualquer. A igreja não é um povo qualquer. A igreja não é um povinho. A igreja é a igreja do Senhor nosso Deus. O apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, ele fala da essência, ele fala da grandeza, ele fala da escolha que Deus fez ao Jesus terminar o seu ministério, que desse continuidade ao ministério de Jesus, a igreja do Senhor. E como já disse, não é um povo qualquer. O texto claramente diz: vós sois uma geração eleita. Vós sois uma geração eleita. O Senhor nos elegeu. E a Bíblia diz que, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. No plano de Deus, antes do mundo ser criado, nós já tínhamos sido eleitos pelo Senhor. Nós somos uma nação eleita. Aí o texto continua dizendo, não é? Uma nação eleita, um povo adquirido, não é? Sacerdócio real, nação santa. Aí o texto mostra, o apóstolo, ele recebe a iluminação do Espírito Santo para dizer o porquê nós fomos eleitos, por que fomos feitos sacerdócio real, por que somos nação santa. Então, geração eleita, o povo escolhido. Diga assim: eu sou uma nação eleita. Eu sou escolhido pelo Senhor. Então nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós não somos um João qualquer, um Edgar qualquer. Nós somos eleitos pelo Senhor. Foi Ele que nos elegeu. Agora, como sacerdócio real, sacerdote tem a função de levar o homem, o pedido do homem a Deus, e de trazer de Deus a palavra ao homem. É esta a nossa função. Quando nós atendemos o ID, nós estamos trazendo a mensagem de Deus ao coração do homem perdido, do homem caído, do homem que não era nada. Aleluia, como muitos de nós, eu tive o privilégio de nascer num berço cristão, mas muitos dos irmãos aqui não tiveram. Hoje estão aqui, aleluia, estão aqui como escolhidos de Deus, como sacerdote, podendo, aleluia, não somente falar com Deus, mas dizer também do que Deus fez na sua vida. E o texto continua dizendo, a razão por que Deus nos escolheu
nos elegeu, nos fez sacerdote real, nos fez nação santa. Aí o texto diz exatamente isso. Vamos lá, lê comigo aí. Queria que os irmãos participassem. Vamos lá. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Deixa aí. Esta é a nossa missão. A missão da igreja é essa. Aleluia. Jesus não nos salvou, não nos elegeu. Jesus não nos santificou para ser um alisador de banco. Não, o Senhor nos chamou para pregar, para ir aos perdidos, ir ao encontro deles e dizer que ainda que esteja caído, o Senhor nosso Deus levanta. A importância, meus irmãos, de sermos escolhidos pelo Senhor, servir ao Senhor, estar na presença do Senhor. O valor dessa chamada é muito especial, por isso que faz-se necessário enfatizar exatamente isso. Jesus veio, realizou a missão e Ele deixou a missão para nós como igreja. A missão é nossa. A missão é nossa. Nós fomos chamados pelo Senhor para isto. Então nós precisamos dar valor a esta missão, porque a promessa de Deus, e eu vou repetir aqui, é que o homem vivesse eternamente e vivesse eternamente feliz. Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, versículo 3, do livro de Gênesis, a Bíblia diz de que através dele, todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra, seriam abençoados. Todas as famílias da terra. Então, todos os povos, família composta de povos, de pessoas, todas as pessoas seriam abençoadas através dele, através do testemunho dele. Então, a expressão gloriosa aqui do ID é de fundamental importância, porque é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, dizer ao mundo que ainda há esperança. A esperança não está nos políticos, a esperança está no Senhor, o grande Deus, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisto, diga glória a Deus. Esta é a importância que nós devemos ter e dar. Nós somos um povo especial. A igreja é um povo especial. A igreja, ela foi escolhida para ser um povo especial. E para isto, o que Deus fez? Quando a Bíblia claramente mostra de que antes de Jesus subir ao céu, o texto da palavra do Senhor diz, o texto no versículo de número 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo.
O que é que o Senhor Jesus estava falando isso? Eu estou capacitando a vocês, para que vocês possam realizar o ID, possa ir buscar o perdido, possa libertar os oprimidos, possa restaurar as vidas, aquelas que se perderam, que perderam a vida, perderam a vida eterna, que estão sob condenação. Vocês estão preparados. Era uma preparação. Assoprou sobre ele o Espírito Santo. Quantos podem dizer glória a Deus? E aqui tem uma coisa interessante. Aleluia. Todos nós, todos aqueles que entendem ser igreja de Deus, eu estou falando que entende ser igreja de Deus, estão preparados espiritualmente para ganhar almas, para atender o ID de Jesus. Em Lucas capítulo de número 9, no versículo 1 e o versículo 2, Jesus chama os discípulos, que eram aqueles que estavam com ele, indo fazer o ID, porque Jesus veio fazer o ID também, buscando. A Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade, pregando a palavra. Ele chama os seus discípulos, e ele então diz aos discípulos, convocando os seus discípulos, continue, e disse-lhe, nada leveis convosco para o caminho, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. Ele estava falando ali, né, de interesses pessoais, de coisas que poderia trazer embaraço para eles. E aí ele continua dizendo no versículo, continue, Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. Isso. Versículo 2. Isso. E enviou-os a fazer o que, irmãos? A pregar. A pregar o quê? O reino de Deus. E a curar os enfermos. Versículo 3 agora. E disse-lhe, nada leveis convosco. A missão de vocês é ir pregar. É anunciar o evangelho. Deixa as coisas fúteis do lado. Os interesses pessoais do lado. Eu vos chamei para que vocês pudessem fazer a obra que eu fiz e que vim fazer. Agora é vocês que haverão de realizar. Você crê nisso? Pode dizer glória a Deus. O texto é bem claro em mostrar. O versículo 1 diz assim: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes poder, deu-lhes virtude e poder. É a mesma coisa, a inversão. O significado é que é diferente. Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Aí o versículo 2 vem, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Volte ao versículo 1. Duas coisas importantes que a igreja tem, e Deus deu, o Senhor Jesus, a dar a missão à igreja deu, duas coisas que nós temos, que nos capacita a fazer o ID de Jesus. Primeiro, virtude. Eu gosto mais da tradução
que diz autoridade, né? Autoridade e poder. Por quê? Porque o poder Ele já nos deu. Nós temos poder, nós lemos aqui, nós lemos e vimos Ele dizendo: eu vos dou poder. Soprou sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder de Deus sobre nós. É poder para realizar a obra. A virtude ali, e por isso que eu gosto da outra tradução, que é autoridade, porque autoridade é, na verdade, alguém que fala por outro. A autoridade ali é esta, de você ordenar ao espírito maligno: sai, e ele sai. E ele obedece. Orar pelo enfermo, o enfermo ser curado. Não é no meu nome, não é no nome de qualquer pastor ou de qualquer pessoa, é no nome de Jesus. É o que está lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Porão as mãos sobre os enfermos e os expulsarão os demônios. É poder, é autoridade que Deus deu à igreja, para que a igreja pudesse então realizar o ID de Jesus. Somos nós que fomos escolhidos para isto. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E nós temos que fazer. Somos nós que temos que fazer. Prometo não me prolongar muito, mas a Bíblia mostra a excelência de Deus escolher a igreja, que sou eu, é você, somos nós. Quem é a igreja? Eu, você, somos nós. A excelência desse ide para a igreja, a Bíblia mostra que é de tal importância que os anjos desejaram pregar o evangelho. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1. Eles desejaram, os anjos desejaram pregar, fazer o que a igreja está fazendo. O que a igreja está fazendo quando ela está cumprindo o ID, os anjos muitos desejaram, mas Deus deixou para nós a igreja do Senhor. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Somos nós que temos que fazer. Diga assim: sou eu que tenho que fazer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, só para os irmãos verem como é maravilhoso quando nós podemos entender a missão que Deus nos deu, a mim, a você, sobre nós. O texto, Pedro vem falando sobre a superioridade do Senhor Jesus, falando que Jesus é maior do que todos. E aí ele fala sobre os anjos. O texto diz: os quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles manifestaram estas coisas que agora, olha bem, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. E aí, o versículo 12 diz: para os quais coisas os anjos desejaram bem atentar. Tal é de especial essa missão da igreja do ID. A única vez que a Bíblia diz que os anjos serviram,
foi quando Jesus, em Mateus capítulo 4, diz que Jesus foi tentado e os anjos vieram e o serviram. A única vez. As demais vezes, os anjos, veja bem, eles estão a serviço de Deus e não do homem. Eles estão a serviço do homem e não de Deus, no sentido geral de fazer. O que eu quero aqui, para não complicar, é que os anjos, Deus enviou os anjos para estar a serviço da igreja, para estar ao nosso lado, para estar conosco aonde nós estivermos, para nos acompanhar. Então, os anjos de Deus, eles foram enviados para servir a igreja. Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Então, os anjos, a função deles não era pregar, a função deles era guardar o povo de Deus. A função deles era louvar ao Senhor, como os serafins fizeram. Isaías viu a visão, os serafins voando de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esta é a missão que os anjos queriam, que Deus nos deu. Olha que excelência, irmãos. Como é tão importante pensarmos nisso. Eu, como crente, como igreja, poder fazer um serviço que os anjos desejaram. Mas Deus disse: não, Senhor, quem vai fazer é a igreja, é a minha igreja. É aqueles a quem eu escolhi. São aqueles que estão a meu serviço lá, pregando, anunciando. É eles que vão fazer isso. São aqueles a quem, quando eles entregarem a sua vida, eu restaurarei a vida deles, e eles pregarão e anunciarão que há um Senhor que é Salvador, Libertador, Purificador, e o que vem buscar o seu povo para estar com Ele na eternidade. É a nossa missão como igreja do Senhor. Então Deus nos chama para uma missão muito específica, e nós temos o dever de fazer cumpri-la, de fazer cumprir esta missão. Propósito de servir diretamente a Deus. É muito importante que nós entendamos isso, porque Deus, Ele requer de cada um de nós isto, porque é uma ordem. Pregar o Evangelho não é opção para a igreja. Quantos estão me ouvindo, digo amém. Pregar o Evangelho, ide, não é a opção da igreja, dos escolhidos, dos eleitos, não é a opção, é ordem. Ide, é ordem. Então requer o quê? Primeiro, obediência. Diga comigo, o ide não é opção, é obrigação, é obrigação, é obediência. O ide, além de ser obediência, requer de nós sacrifício. Requer de nós sacrifício. Requer que nós, aleluia, e muitas vezes tomamos o tempo com tantas e tantas outras coisas e esquecemos de que
nós recebemos uma ordem do Senhor para pregar o Evangelho e nós não pregamos. Independente de onde nós estivermos. Então eu posso pregar, tenho autoridade de Deus para pregar o nome dEle? Tenho, então eu tenho que fazer isso. É uma ordenança de Deus, no trem, no ônibus, na escola, na faculdade, no trabalho, aonde nós estivermos, aleluia, a missão é nossa. Amém, irmãos? Então diga comigo, a missão do ID é minha. Somos nós que recebemos do Senhor e não podemos negar, não podemos de maneira nenhuma. Algumas vezes Deus faz com que aconteça algo que parece ser sobrenatural para nós, mas é uma ação de Deus, porque Deus ama o pecador. Ele não enviou Jesus simplesmente para vir dar um passeio. Jesus, ao retornar, não chamou a igreja também somente para a igreja passear ou estar dentro da igreja, né? Cantando como nós cantamos, somente isso não, Senhor. Jesus chamou para fazermos a sua obra, buscar os perdidos. Amém, irmãos? E Deus faz algumas coisas que nós muitas vezes não entendemos, porque Ele ama o pecador. Eu disse no início aos irmãos que o propósito inicial de Deus era que o homem vivesse no paraíso eternamente. Os irmãos lembram disso? Então fale comigo. O propósito inicial de Deus é que o homem vivesse eternamente no paraíso. Era o propósito de Deus. E continua sendo o propósito de Deus. Então Deus faz algumas situações que nós não entendemos muito bem que Deus faz. Porque muitas vezes diz assim, mas um pecador, camarada matou, roubou, estrupou, fez uma porção de coisa e aceita Jesus e diz que está salvo. Tem pessoas que não entendem isso. Aleluia. Não entende por quê, irmãos? Porque o propósito de Deus continua de pé. Que o homem seja salvo e que ele viva eternamente. A Bíblia diz que Jesus estava lá no Calvário, já pregado no Calvário, do seu lado direito, do seu lado esquerdo, 2 malfeitores. E os malfeitores, um deles estava dizendo, tu que fizeste isto, tu que dizia que faria, levantaria o templo, e começou a falar sobre o que Jesus fez, e agora tu estás preso aqui na cruz, salva-te a ti e a nós também. Mas a Bíblia diz que um que estava à direita disse, nós estamos aqui porque cometemos erros, mas este nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus responde aquela palavra inicial que eu pedi que os irmãos respondessem. Jesus disse, hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Propósito da pregação do Evangelho, propósito do ID de Jesus é fazer com que aquele homem que foi expulso do jardim por causa do pecado, esse homem retorne ao paraíso que ele foi expulso. Há um propósito de Deus.
quando nós fazemos a obra dele. A Bíblia mostra no livro de Apocalipse, capítulo número 2, quando o Senhor Jesus leva uma palavra à igreja de Éfeso. Ele fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ele fala à igreja de Éfeso, que era uma igreja espiritual, era uma igreja evangelizadora, era chamada a igreja top espiritualmente, mas eles abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor não é só deixar de cantar. O primeiro amor não é só deixar de vir na igreja. O primeiro amor também é perder o amor pelos perdidos, por aqueles que estão, né, jogados, condenados à morte eterna. Aí Jesus dá uma advertência à igreja sobre isto, para que ele se despertasse, para que o amor, né, fosse renovado. O Senhor então faz uma promessa gloriosa à igreja de Éfeso, que está aqui. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que ele diz às igrejas? Leia comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E eu termino aqui dizendo o seguinte: o plano de Deus ainda está de pé. Não terminou. Por isso, no tema que foi escolhido, eu não sei nem quem foi que escolheu, mas escolheu bem. É a nossa missão. Nós não podemos nos conformar. Não, eu já aceitei a Jesus, sou membro da igreja e só estou esperando Jesus voltar. Está errado. Porque você pode ficar aí, porque perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Ter amor pelas almas, amor pelos perdidos, amor por aqueles que estão sendo aí mortos, tantos jovens no crime, tantos jovens, tantas pessoas nas drogas, morrendo, jovens indo para o inferno, e a igreja precisa despertar-se para atendermos o ID do Senhor. Precisamos estar atentos para, irmãos, aleluia, não nos acomodar de maneira nenhuma. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos fazer a obra do Senhor. Eu, você, todos nós precisamos fazer isto. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho em todos os lugares. Em todos os lugares, aonde eu estiver, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos. Jesus teve um encontro com Nicodemos, que era um senador da República. Deus ama os senadores, os deputados, os políticos, ama. Quer salvá-los? Quer salvá-los. Mas Deus quer salvar também aqueles que estão presos. E a Bíblia diz que enviou Paulo e Silas para a prisão, para salvar uma família.
ele estava preso, a Bíblia diz preso nos pés e nas mãos. Mas eles louvavam o Senhor, eles cantavam hinos de louvores ao Senhor, eles oravam, e a Bíblia diz que os presos ouviam eles orarem e cantarem, orarem e cantarem. E aquele louvor e a oração era a pregação deles. De forma tal que a Bíblia diz que houve um terremoto, a presença de Deus foi tão real e constante naquela prisão que as portas do cárcere se abriu. O carcereiro pensou, os presos fugiram, foram todos embora. E Paulo disse, não, ninguém fugiu, está todos aqui. E o carcereiro disse, que devo fazer para ser salvo? Ele disse, crer no Senhor Jesus e será salvo toda a sua casa. E a Bíblia diz que o carcereiro levou Paulo para a sua casa, e todos na casa de Paulo, na casa do carcereiro, foram salvos e batizados. É a nossa missão, pregar o Evangelho. A nossa missão é evangelizadora, aonde nós estivermos. Pastor João estava nesse dia, já faz algum tempo, os irmãos já conhecem a história que eu digo aqui, era uma quinta-feira, um feriado, a José acordou muito sem poder andar, levei para o hospital, e lá no hospital fizeram o dia todo exame, não conseguiu nada, não conseguiu de modo nenhum nada, e 9 horas da noite, acharam que era trombose, levaram lá para o hospital Brasil-Portugal, e lá, ali perto do Rio Comprido, e levaram a Josi, então, para aquele hospital. E um dia, isso era uma quinta-feira, acho que era uma sexta-feira, pastor João e o nosso saudoso Samuel foi lá visitar. Não sei se o pastor lembra disso. Em frente à enfermaria em que estava a Josi, tinha um rapaz, um jovem rapaz, que a mãe dele disse que um tumor maligno estava na cabeça, comprimindo. E ele estava bem, daqui a pouco falecia. E o pastor João, na hora que nós estávamos evangelizando aquele moço, porque eles ouviram a gente orar na enfermaria da frente, chamou para orar pelo jovem. E o pastor João disse assim, eu tive a visão, que ele fez um pacto com o diabo, e o diabo disse que vai matar ele. Lembra-se disso, pastor João? Vai matar ele. E aí eu perguntei a ele, você fez um pacto com o diabo? Fiz. O diabo disse que ia te matar? Disse. Se você quiser aceitar Jesus como Senhor, todo esse pacto vai ser quebrado agora. E nós oramos por ele. Oramos. Entregamos o folheto a ele. Uma semana depois, eu recebi o telefone. Foi até a Josi que recebeu o telefone e passou. O rapaz dizendo assim, olha, eu já saí do hospital, já estou em casa e já estou na igreja. Pregar o Evangelho, irmãos, aonde nós estivermos. Pastor Inácio, sempre quando vamos para... Eu já contei isso aqui, vou contar para ver como os irmãos... Irmãos, não é difícil atender o ID de Jesus. É só querer obedecer. É só querer obedecer. A gente passa ali no trevo de 3 Rios. E eu sempre... Ali a gente faz o lanche e... Quem está na caixa ali, eu sempre digo, Deus te ama, tem um plano na sua vida. E uma senhora
uma jovem senhora, eu disse: Jesus quer salvar a sua vida, Jesus tem um plano na sua vida. Eu falei com ela, e ela: moço, obrigado, moço, tá bom, obrigado, moço. E fomos embora. 2 meses depois, porque eu passei, no mês seguinte ela não estava lá, 2 meses depois, ela estava, quando nós chegamos, e ela disse: moço, deixa eu lhe dizer uma coisa, olha, o senhor falou comigo que Jesus tinha um plano na minha vida, perto da minha casa tem uma igreja, e eu estou congregando nessa igreja, indo a essa igreja. E eu falei: faça isso mesmo, congregue, vai para a igreja. Aí ela disse: mas o que eu quero dizer ao senhor é mais do que isso, porque o meu marido, ele tem ódio de pastor, ele não gosta de pastor, ele não gosta de igreja. Só que acontece o seguinte: sábado passado foi o dia era o dia de aniversário do meu casamento. E aí ele disse para mim, à tardezinha: olha, coloque a melhor roupa que você tiver, nós vamos fazer um passeiozinho, tá bom? Coloque a roupa melhor que você tiver. E ela disse que fez. Para onde? Ele não disse. Para onde? Ele não disse: se arrume. E ela se arrumou. E ela disse assim: sabe para onde ele me levou, pastor? Para a igreja. E ele está indo comigo para a igreja também. Não é difícil evangelizar, pregar o evangelho, aleluia, é só ter obediência. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque é uma ordem. Evangelizar é ordem. Diga comigo: evangelizar é uma ordem. Não, está pouco. Evangelizar é uma ordem. Essa ordem, olha bem, irmãos, é minha e sua. É minha e sua. No Evangelho de Mateus, Jesus falou sobre isto. Falou sobre isso, que naquele dia o Senhor vai pedir contas a nós. E nós vamos dizer: mas quando é que eu te vi caído? Quando é que eu te vi embriagado? Quando é que eu te vi e não falei nada? Quando não fizeste a um desses meus pequeninos. É dever nosso ganhar almas para o Senhor Jesus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. É fácil, é só ter coragem. Muitos de nós temos vergonha de evangelizar, mas é a ordem de Deus para nós. Amém, irmãos? A Bíblia, ela é tão importante fazer a obra de Deus, que quem faz a obra de Deus não perde, não sai perdendo. Não sai perdendo. Principalmente quando se fala de evangelização. Não é só obra social, no sentido de roupa, de comida, mas é no sentido da alma da pessoa, de libertar almas. Eu estava conversando, antes de subir do púlpito, com a irmã, e dizendo a ela: eu trabalhei no hospital, eu trabalhei 1 ano e 7 meses no CTI, e algumas vezes conversando com um paciente, e aí o outro lá atrás me chamou, e eu fui para atender. Quando eu voltei, aquele paciente já tinha ido embora. É assim que acontece, é de repente. Quando é que Jesus vai voltar para buscar a igreja? Ninguém sabe. Quando é que nós vamos? O Senhor vem nos chamar, ou morrermos, literalmente. Quando? Não sabemos. Nós não podemos perder a oportunidade. Eu trabalhei
E eu vou dizer um exemplo que isso me impactou. Um senhor estava no CTI, e naquela noite eu estava em serviço, falando com ele, conversando com ele, e mais tarde começou a passar mal, e nós da enfermagem tentando de todas as formas ajudar para que ele pudesse sair daquele estado em que ele estava, toda a instrumentalidade que nós podíamos utilizar, utilizamos e não conseguimos nada. E o médico veio e disse assim, ele não passa de hoje. Ele não passa de hoje. O problema dele é esse, ele não passa de hoje. E quando o médico deu as costas, eu disse, o seu Francisco, o nome dele era Francisco. Seu Francisco, aqui quem está falando é o Edgar. Ele me chamava de doutor Edgar. Doutor Edgar, eu vou morrer hoje. Eu falei assim, não, senhor, o senhor não vai morrer não, o senhor vai ganhar vida hoje. E ele vai morrer, eu sinto que eu vou morrer. E eu falei com ele, o senhor quer aceitar a Cristo como seu Senhor? O senhor quer aceitar a Cristo como seu Salvador? E eu falei, balance a cabeça, porque ele já não estava mais falando. Balançou a cabeça e morreu. Mas morreu salvo com o Senhor Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade. Não podemos perder a oportunidade. É ordem do Senhor. A ordem é esta, Gideões. Vamos lá, qual é a ordem do Senhor aos Gideões? Gideões, cumprir o ID de Jesus. Moço, moça, meu Senhor, meus irmãos, nós precisamos cumprir o ID do Senhor. Não vai ter desculpa naquele dia, quando nós chegarmos no Senhor, diante do Senhor, e dizer, Senhor, não tive tempo, não deu tempo. Dá tempo sim. Deus vai cobrar de nós. Eu conto aqui uma história real também, que aconteceu, já passou da hora, cantamos bastante, e eu vou terminar já. Mas deixa eu dizer, ali no Íris, bem perto da igreja do Íris, isso faz alguns anos, tinha um sapateiro, eu consertava sapato, algumas coisas de bolsas, esse pessoal que conserta isso. E ele não tinha as pernas. O Bosco está aí. Cadê o Bosco? O Bosco sabe disso. Conheceu ele. Ele não tinha as duas pernas, andava assim. E Deus disse para uma irmã, ela estava no ponto do ônibus, de frente ali, onde é a igreja do Íris hoje, e Deus disse assim, vá lá, fala do meu amor para ele. E ela disse, Senhor, eu tenho um compromisso no banco, 10 horas da manhã eu já tinha que estar lá no banco, quando eu voltar eu falo, vá lá que ele precisa ouvir agora do meu amor. E ela disse, Senhor, mas eu tenho um compromisso, eu prometo que vou falar com ele. E ela veio para São João, pegou o ônibus, veio para São João. Quando voltou, uma hora depois, ou mais do que isso, aquele homem, estava uma multidão em frente à loja daquele homem. Aquele homem, veio um ônibus da Nilipolitana, aqueles amarelos, e ele se jogou e suicidou-se. E aquela irmã veio falar comigo, pastor, Deus vai requerer de mim esse sangue desse homem. E eu falei assim, vai requerer. Deus vai requerer. Porque a Bíblia que diz, vai requerer sim. Eu poderia, eu falei, a senhora poderia ir lá falar com ele, falar de Jesus, era a hora necessária, era aquele momento
de decisão. Nós não sabemos qual é o momento que as pessoas estão passando, o que as pessoas estão passando. O momento era aquele, é aquela hora, é aquele instante. Eu não poderia deixar depois, era aquela hora. Eu falei com ela, era aquela hora que a senhora precisava falar. Chorando, e ela disse: ai, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o homem cometeu suicídio. Tantas pessoas que passam por nós precisando de uma palavra. E nós, nem aí. Mas a missão da igreja é missão evangelizadora. Nós não podemos negligenciar a missão evangelizadora. Aqueles que cumprirem a missão, como disse, não perde nada. A Bíblia diz que nós vamos diante do Senhor naquele dia da prestação de contas. E o Senhor dará a cada um o galardão segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Amém, irmãos? Diga comigo, a minha missão é pregar o ID. A minha missão é salvar vidas. A minha missão é conduzir o homem pecador ao encontro de Jesus, o libertador. A minha missão é o homem que foi expulso por causa do pecado do paraíso. O homem que foi expulso por causa do pecado do paraíso. Diga comigo, vamos lá. Do homem que foi expulso. É este homem que nós temos que conduzi-lo de novo ao paraíso. É este homem. Responsabilidade minha, tua e nossa responsabilidade. Amém, irmãos? Isto é dever da igreja. Nós não podemos nos acomodar. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Eu confesso aos irmãos que não vim aqui pregar para ninguém pular. Eu não vim aqui com esta mensagem simplesmente para que os irmãos saiam daqui, não é? Falando de um grande pregador, porque não sou, eu sou simplesmente servo. Mas vim nesta noite da parte do Senhor com esta mensagem para dizer de que a missão evangelizadora é minha, é tua, é nossa. E a minha salvação depende da minha obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor. Então, fazer a obra do Senhor é missão nossa, é missão sua. Quantas vezes alguém do seu lado e você não evangeliza e a pessoa está precisando de uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida. A pessoa está morrendo, sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas Jesus é o Salvador, é o libertador. Eu estou de olhos fechados aqui. Mas se eu perguntar aos irmãos e pedir para levantar aqui quantos desejam o paraíso que o homem foi expulso, eu tenho certeza que todos levantariam a mão. Mas esse paraíso vai depender da nossa missão, da nossa vida, como obreiros que somos, como crentes e
como crentes e servos que somos, nós não fomos chamados simplesmente por chamar, mas fomos chamados porque o Senhor nos escolheu para evangelizar, para ganhar almas, para dizer ao perdido: ainda há solução para a sua vida, ainda há esperança, ainda há esperança. E a esperança, aleluia, para a vida eterna, para o paraíso eterno, é o Senhor Jesus. E nós temos a mensagem, nós temos a palavra, nós temos a autoridade para isto. E não podemos negligenciar. Senhor Deus, querido Pai, no poderoso nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, e como Tu nos deste a palavra, para que aqui falássemos, aqui transmitimos, Senhor, porque todos nós desejamos ao paraíso, todos nós desejamos, Senhor, ter um encontro contigo, todos nós desejamos, Senhor, ó Pai, naquele dia em que Tu virá com seus anjos nos ares, quando as trombetas soares, nós subimos ao encontro contigo. Ah, Senhor querido, eu quero neste momento pedir uma bênção especial para a Tua igreja, a igreja eleita, a igreja que é sacerdócio real, a igreja que é nação santa, a igreja que foi escolhida para anunciar as grandezas, aleluia, as Tuas grandezas, o Teu poder, como Tu ama o pecador, como Tu liberta o pecador, como Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Pai de amor, nos ajude, para que em momento nenhum tenhamos remorso, Senhor, de poder ter falado e não falar. Faz de cada um de nós aqui um mensageiro, um portador, Senhor, da mensagem do Evangelho. Ah, Senhor, faz de cada um de nós que nós entendamos que Tu, Senhor, é o Senhor que faz. Nós somos simplesmente servo. Tu é que faz. Então tira, Senhor, a timidez. Tira, Senhor, a desobediência. Faz-nos, Senhor, ó Pai, com ousadia, pregar a Tua palavra. Ter a ousadia, Senhor, para dizer ao pecador que Tu és o único que salva, o único que liberta, o único que conduz à vida eterna, feliz ao paraíso. Ó Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Como Tu disseste, Senhor, ó Pai, aquele malfeitor que estava na cruz, que nós possamos também, com ousadia, na autoridade do sangue de Cristo, da palavra do Senhor e no nome do Senhor Jesus, dizer ao pecador: você vai estar também no paraíso. Pai de amor, nós Te louvamos e eu Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Cante